Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Irmãos, por motivo de força maior, hoje nós não podemos fazer a gravação do estudo no WhatsApp. Depois nós vamos fazer a gravação desse estudo. Mas mesmo assim eu gostaria de trazer o estudo para os irmãos em forma de vídeo. E o texto que nós estamos estudando é o Evangelho de João, versículo por versículo. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de João, capítulo 21, até o versículo 30. Esse texto, irmãos, está na descrição do vídeo. Como eu falo para os irmãos, a descrição ela comporta 5.000 caracteres, 5.000 letras, mas o espaço entre as palavras se considera também um caractere, uma letra. Então, muitas vezes eu tiro o texto bíblico, porque o texto bíblico é fácil. É só você pegar a Bíblia, né, e estudar e acompanhar o texto bíblico. Mas o comentário, que às vezes é mais importante nesse momento, porque você vai ter o comentário para poder acompanhar a leitura. Amém? Mas o texto bíblico diz assim: de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha só, irmãos, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Jesus foi um grande exemplo, né? Graças a Deus. Aqui, ó, acho que foi chocolate que eu comi demais. Análise dos versículos, versículo 21. De outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Estamos analisando o versículo 21. Os judeus permaneceriam no pecado porque não creram em Jesus e esperariam por um Messias que, na verdade, não é o Messias. Até hoje os judeus perecem em seu pecado, porque até hoje esperam o Messias. E nós sabemos que esse falso Messias vai se manifestar e vai ser recebido pelos judeus, né? E ele vai fazer uma aliança de 7 anos, e nos 3 anos e meio, os 3 primeiros anos e meio, a aliança vai ser mais tranquilinha, mas depois dos 3 anos e meio ele vai começar a perseguir Israel, ele vai exigir ser adorado no trono, e Israel não vai aceitar, e então vai ter uma perseguição, mas isso tudo vai acontecer no período da grande tribulação. A igreja não estará aqui, amém? A igreja estará no céu, primeiro participando do tribunal de Cristo e depois participando das bodas do Cordeiro. Tribunal de Cristo não é para julgamento, meus irmãos. Quem tá no tribunal de Cristo já está salvo, já é de Jesus.
Quem está no tribunal de Cristo foi arrebatado, está salvo. O tribunal de Cristo não é para julgamento do salvo. O tribunal de Cristo é para o julgamento da obra do salvo. E se aquela obra perecer, ele não vai receber galardão. Mas a obra que prevalecer, ele né, dessa obra, ele vai receber o galardão. Mas mesmo que a maioria das obras dele seja queimada, não tem problema, ele está salvo. Só que o galardão dele vai ser menor, né? Vai ser um galardão, porque ele não vai receber galardão daquelas obras. O que é o galardão? Ninguém sabe. Ninguém sabe se é uma coroa. Uma vez o irmão falou, vai ver lá no céu, vai ver o brilho das roupas, né? O irmão que tem um galardão maior, o brilho da roupa dele vai ser maior. Estava lá no monte, a gente estava conversando sobre isso, mas ninguém sabe o que é. Se vai ser uma roupa mais brilhante, se vai ser uma coroa com uma coroa com mais pedrinhas, né? Nós não sabemos o que é, mas o que importa é que estaremos salvos no Senhor Jesus, amém? E vamos servir a Jesus, irmãos, com amor, não para ganhar galardão. Eu vou fazer bastante obra de Deus para ganhar galardão. Não, você vai fazer obra de Deus porque você ama Jesus e porque você quer que vidas sejam salvas, amém? Podemos entender esse versículo como caminho para a cruz, que culminaria com o seu sacrifício para a salvação da humanidade. Também pode se referir à sua ascensão para os céus, onde assentaria, depois da purificação dos pecados, à direita da majestade, né? Como diz o livro de Hebreus. Os primeiros versículos do livro de Hebreus dizem isso, que Jesus, depois que ele fez a purificação dos pecados, ele subiu aos céus e assentou-se à destra da majestade. Versículo 22. Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Talvez os judeus estivessem zombando de Jesus ao fazer essa pergunta. Para os judeus, o suicídio era considerado assassinato. Quer dizer, estava dando uma possibilidade extrema para Jesus. Ele vai suicidar? Será que é isso? Né? A palavra de Jesus impactou os judeus e eles tentaram entender o que Jesus falava, o que Jesus tinha falado, mas não podiam por causa da incredulidade. Eles tentaram entender o que Jesus falara, mas não podiam por causa da incredulidade. Não tinha como eles entenderem a palavra de Deus, não é? Porque a palavra de Deus, Paulo nos ensina que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Então, só mesmo pelo agir do Espírito Santo na vida de uma pessoa é que ele vai entender a palavra de Deus, né? Jesus abriu o entendimento dos discípulos, né, para compreenderem as Escrituras. O diabo, por outro lado, quer cegar o entendimento das Escrituras. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas para isto Jesus Cristo se revelou, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus por isso. Versículo 23. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Vós sois cá de baixo. Jesus se referia a este mundo. O mundo aqui é a sociedade corrompida, que não faz a vontade de Deus. Jesus disse que ele é do céu e que os fariseus são deste mundo. Aliás, Jesus falou várias vezes que tinha vindo do céu. Os fariseus, entretanto, resistiam a essa informação, com o coração endurecido. Eles não davam crédito a Jesus. Eles não davam crédito à palavra do Senhor Jesus. Eles não davam crédito aos milagres que Jesus fazia, porque Jesus, ele falava, mas ele também manifestava o poder de Deus. Ele transformou água em vinho. Ele multiplicou o pão 2 vezes, né? Aconteceram 2 multiplicações dos pães.
Foram dois eventos distintos. Duas vezes Jesus multiplicou os pães, Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, fez o cego enxergar, curou o paralítico, libertou os endemoniados. E se eles não criam no que Jesus falava, pelo menos que crescem pelas obras que Jesus fazia. Jesus mesmo fala, se vocês não creem no que eu estou falando, creiam pelo menos por causa das obras que eu estou fazendo, porque as minhas obras testificam de mim. Quem pode abrir o olho de um cego? Quem pode fazer uma pessoa ressuscitar? Só Deus. Mas eles resistiam. Mas a Bíblia nos fala por que eles resistiam, né, irmão? Lá aquela conversinha lá com Pilatos, né? Pilatos, ele sabia, está escrito na Bíblia, Pilatos sabia que eles tinham entregado Jesus por causa da inveja. Esse foi o motivo de eles entregarem Jesus, por causa da inveja. Versículo 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Certamente esse tipo de pregação despertava grande animosidade e até ódio da parte daqueles a quem essas palavras eram dirigidas. Jesus destaca o motivo deles morrerem em seus pecados. Qual era o motivo? Eles não creram em Jesus. Eles não creram em Jesus. A incredulidade. Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Mas como a pessoa vai crer? Ela vai crer pela pregação da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Em Jeremias, Deus disse que a palavra dele é como martelo que esmiuça a penha, e é como fogo. O fogo queima, consome. O fogo consome a dureza de coração. O fogo queima a dúvida, né? A palavra como fogo queima a dúvida, queima a dureza de coração. Assim como o fogo consome aquilo que ele está inflamado ali, que ele está pegando fogo, aquele material vai ser consumido. Assim também a palavra de Deus vai queimando, limpando a pessoa. E a palavra de Deus é também como um martelo que quebra a penha, não é? A penha é rocha, né? Lembra de penhasco. Lembra dos penhascos dos filmes, aqueles rochedos. A penha é rocha, é pedra. Então, quando a Bíblia diz, não é minha palavra, martelo que esmiuça a penha, quer dizer, a martelo que esmiuça a rocha, aquele coração de pedra, aquele coração resistente da palavra de Deus. Mas quem pode resistir à palavra de Deus? Quem pode resistir o poder da palavra de Deus? Jesus disse, a palavra que eu vos tenho proferido são espírito e vida. Quem pode resistir à palavra que é espírito e vida? Ninguém pode resistir. Então a pessoa tem o coração quebrantado pelo poder da palavra de Deus. Por isso que devemos pregar a palavra de Deus, para que as pessoas creiam. Amém? Para termos a salvação, precisamos crer em Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Precisamos crer que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário para nos salvar. Amém? Aquela morte vicária e expiatória na cruz do Calvário. Vicária porque foi substitutiva, Jesus morreu em nosso lugar. E expiatória porque um preço foi pago. A culpa do nosso pecado estava sobre Jesus Cristo. Aí nesse versículo, em determinado momento, Jesus fala assim, porque se não crerdes que eu sou, olha só, morrereis nos vossos pecados. Olha só a presença dessa palavra, meus irmãos. Eu sou. Era uma designação do próprio Deus. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Deus se apresentou como eu sou. Jesus estava dizendo ser Deus. Mas sua afirmação não foi entendida pelos líderes judeus naquela ocasião. Tal declaração fez com que os líderes judeus atentassem contra a vida de Jesus, porque Jesus, ele se fez como Deus, ele falou que ele era Deus, eles falaram assim, esse aí está falando que é Deus, ele se faz como Deus, então é blasfêmia. Eles viam como blasfêmia o que Jesus estava falando, mas só que Jesus, ele falava e ele fazia também.
Ele não falava somente, ele fazia, conforme nós falamos aqui, ressuscitava mortos, purificava leprosos, dava vista aos cegos, fazia os milagres, os prodígios, né? Os milagres e prodígios que Jesus fez no ministério terreno. Então aqui Jesus ele fala, eu sou. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Os estudiosos do hebraico dizem que não é eu sou o que sou, mas dizem que é eu serei o que serei. Isso que Deus falou. Eu serei o que serei. Em hebraico é Ehyeh Asher Ehyeh. Ehyeh Asher Ehyeh. Eu serei o que serei. E olha que mensagem profunda quando Deus disse eu serei o que serei. Deus será o que nós precisarmos que Ele seja. Se precisarmos de proteção, Ele será a nossa proteção. Se precisarmos de ajuda, Ele será a nossa ajuda. Se precisarmos de cura, Ele será a nossa cura. Se precisarmos de socorro, Ele será o nosso socorro. Se precisarmos ser guiados, Ele vai nos guiar. Ele vai atender a nossa necessidade. Ele vai ser aquilo que nós precisamos que Ele seja. Por isso que nós devemos levar a Deus a nossa necessidade. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Jeová Jireh, Ele será o Deus da provisão. Eu serei o que serei. Vai precisar de lutar por você, eu sou o Jeová Sabaoth. Está faltando alguma coisa, eu sou o Jeová Jireh, o Deus que provê. Precisa ser guiado de direção, eu sou o Jeová Ra, eu sou o pastor, o bom pastor. Eu sou aquele que conduz a ovelha. E tantas necessidades que nós temos. Jesus, Ele hoje é aquele que atende a nossa necessidade. Jesus é aquilo que a gente precisa que Ele seja. Eu serei o que serei. Eu serei o que serei na sua vida. Aquilo que você precisa, eu serei. O Senhor é aquele que atende a nossa necessidade, amém? Eu vou até ler de novo aqui essa mensagem profunda. Deus será o que nós precisarmos que Ele seja. Se precisarmos de proteção, Ele será a nossa proteção. Se precisarmos de ajuda, Ele será a nossa ajuda. Se precisarmos de socorro, Ele será o nosso socorro. Se precisarmos ser guiados, Ele nos guiará. Se precisarmos ser curados, Ele vai nos curar. Ele será aquilo que for necessário para atender a nossa necessidade. Aquilo que for necessário que Ele seja, Ele será para atender a nossa necessidade. Será o nosso pastor, será o nosso protetor, o nosso Senhor dos Exércitos. Jeová Shammah, Ele está ali, Ele está sempre presente. O Senhor está ali, o Senhor está sempre presente. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus disse, eu vos enviarei o Espírito Santo para permanecer para sempre convosco. É a presença do Pai, é a presença do Filho, é a presença do Espírito Santo. O nosso Deus é Deus presente em nossas vidas. O 7 eu sou de Jesus no Evangelho de João. Eu sou o bom pastor. Aí falamos do bom pastor, viu? Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu serei o que serei. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Jesus é a porta da salvação. Eu serei a salvação. Eu sou a luz do mundo. Falou-lhes Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a nossa luz
que nos ilumina, que nos conduz. Eu sou o pão da vida. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele nos sacia a fome e a sede. Jesus é o nosso alimento. Jesus disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Jesus é o caminho, eu serei o caminho. Jesus é a verdade, eu serei a verdade. Jesus é a vida, eu sou a vida, eu serei a vida na tua vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então Jesus, ele fala que ele será aquilo que a gente precisa. Aquilo que a gente precisar, ele será. Ele virá para nos socorrer em nossa necessidade. Observação. Em outros momentos, Jesus também usou a expressão eu sou, como em João capítulo 8, 51, quando ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Nós estudamos aqui no canal Palavra de Vida, na Cristologia, nós estudamos esse versículo porque esse versículo é um dos versículos-chave para a doutrina da pré-existência de Jesus, que Jesus, ele já existia antes da fundação do mundo. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Olha a autoridade de Jesus para falar isso. Jesus também disse: sou eu, quando os guardas vieram prendê-lo. E ao ouvir Jesus falar essas palavras, eles caíram por terra. Por que essas declarações de Jesus são importantes? Os judeus estavam familiarizados com a expressão eu sou, mencionada por Deus no Antigo Testamento. Com essas declarações ousadas, Jesus estava revelando a sua divindade, mas os judeus não creram em Jesus e não o receberam como o Messias prometido. Se qualquer outra pessoa tivesse feito essa declaração, teria sido uma blasfêmia. Jesus foi acusado dessa blasfêmia e, baseados em testemunhos falsos, conseguiram condenar Jesus à morte. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele era e ele queria que todos que crescem nele também o soubessem. Jesus sabia quem ele era e ele queria que todos que os crescem nele também soubessem quem é Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, aquele que veio da parte do Pai, que trouxe o ensino do Pai. Jesus disse: o ensino que vos tenho falado não é meu, mas é do Pai que me enviou. Jesus não é somente a nossa passagem para o céu. Jesus é o nosso sustento diário. Olha só, eu serei o que serei, acabamos de falar agora. Jesus é o nosso sustento diário, a nossa direção, o nosso protetor, o nosso salvador, a nossa vitória sobre a morte, o nosso acesso ao Pai e à vida eterna, a nossa vitalidade e a nossa força. Jesus é a nossa vida. Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Devemos conhecer Jesus como nosso grande mestre, que faz milagres, que nos salva, o grande eu sou, o nosso grande Deus e Salvador. Versículo 25. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? A pergunta quem és tu pode aqui estar questionando quem era Jesus para falar daquele jeito. Ou seja, quem é você para falar desse jeito? Né? Quem és tu para falar desse jeito? Aí Jesus diz: o que é que eu vos tenho dito desde o princípio? Desde o princípio daquela conversa que ele teve, lá no versículo 12, quando ele disse, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Então, desde o princípio, Jesus já estava falando quem era ele. Poxa, estou falando desde o princípio que eu sou,
Fala várias vezes, ele falou que ele era, né? E disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus já estava se revelando quem ele era, e eles perguntaram, quem és tu? Eles desviaram a pergunta, né? Quem és tu? Mas Jesus, poxa, desde o início eu estou falando quem eu sou, será que vocês não entenderam ainda? Mas o diabo cega o entendimento, né, irmãos? Versículo 26, ou então, muitas vezes não é nem o diabo, mas é a dureza do coração, é o orgulho, né? É o orgulho, é aquela questão assim de não se reconhecer, né? Como pecador, como alguém que precisa de Deus, como Naamã, né? Que não vou mergulhar 7 vezes não, mas só quando ele obedeceu e se humilhou, descendo 7 vezes nas águas do rio Barrento, do rio Jordão, o rio Barrento, aí ele foi curado, né? A lepra ficou lá no barro do rio Jordão, né? Ele ficou curado. Não foram as águas do rio Jordão que curaram Naamã. As águas do rio Jordão não tinham poder nenhum. Esse negócio é as poderosas águas do rio Jordão, isso não vai por essas águas não. Amém? A água verdadeira é a fonte da água da vida, que é Jesus. Ali Naamã foi curado porque ele foi obediente à palavra de Deus. Amém? Igual o pessoal lá no deserto, que era mordido pela serpente, né? Era mordido pela serpente, né? Porque cobra não pica, né, irmãos? Cobra morde. É mordida de cobra, porque ela tem dente. Cobra morde. Então, aquelas mordidas de cobra venenosas, as pessoas estavam morrendo no deserto. Agora, quem obedecia o que Deus tinha ordenado e olhasse para a serpente de bronze, essa pessoa ia ser curada. Mas não era a serpente de bronze que curava. Quem curava era a obediência da pessoa. A pessoa olhava para a serpente de bronze e nesse ato de obediência que Deus mandou fazer isso, ela era curada. Naamã foi curado porque ele foi obediente, ele desceu 7 vezes como foi ordenado ele fazer. A bênção está na obediência, a vida está na obediência à palavra de Deus. Amém? Versículo 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Embora eles rejeitassem suas palavras como inconsequentes, as consequências amargas seriam, no entanto, colhidas. O modo como o tratavam e apenas ele decidia seus destinos, como acontece com todos os homens. Então aqui, embora eles rejeitassem suas palavras como inconsequentes, as consequências eles é que iam colher. O modo como eles tratavam Jesus, mas eles mal sabiam que o destino deles era Jesus que ia decidir, como acontece hoje conosco. Mas hoje Jesus ele nos dá a escolha, né, irmãos? Vamos ou não recebê-lo como Senhor e Salvador e crer que ele morreu na cruz. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Precisamos tomar a decisão de receber Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Continuando o comentário, mas aquele que me enviou é verdadeiro, assim como Deus é verdadeiro, Cristo também é. O que dele tenho ouvido, essas coisas digo ao mundo. Jesus trouxe a mensagem de Deus. Jesus trouxe o ensino de Deus. Ele foi obediente em tudo ao Pai, obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele trouxe para nós o ensino do Pai. E depois o que ele falou? Que ele ia enviar o Espírito Santo para nos fazer lembrar tudo aquilo que ele havia nos ensinado. Mas o que Jesus nos ensinou? Jesus nos ensinou o ensino do Pai. Amém? Jesus disse, aquele que rejeita as minhas palavras, rejeita aquele que me enviou. A mim me rejeita. Aquele que rejeita as minhas palavras, a mim me rejeita. E aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Olha só a seriedade que é quando uma pessoa rejeita a mensagem do Evangelho. Versículo 27. Eles, porém, não atinaram o que lhes falava do Pai. O fato de eles não reconhecerem o Filho revela que eles também não conheceriam o Pai.
né? Quem conhece o Pai, quem conhece o Filho, conhece o Pai. Não é isso? Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Em Hebreus está escrito, se eu não me engano, é em Hebreus mesmo, que diz que ele é a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Versículo 28. Versículo 28. Estou dando uma olhada no tempo ali, deu 30 minutos, mas ainda tenho tempo ainda para gravar. Versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Levantar o Filho do Homem fala da crucificação de Jesus. Então conhecereis que eu sou. Esse tempo ainda não chegou, mas ocorrerá na segunda vinda, quando eles virem aquele a quem eles feriram. Zacarias capítulo 12, versículo 10 e Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Interessante, né? Interessante como é que a escatologia ela está incutida nas palavras de Jesus, né? Eu venho em nome do meu Pai e vocês não me recebem, mas aquele que vier em seu próprio nome, certamente vocês vão recebê-lo, falando do anticristo. E aqui também ele já está falando que, ele falou também aqui, né? Então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Vai chegar o dia que os judeus saberão quem é Jesus. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui já está falando a respeito do milênio, né? Quando já estiver ali depois da grande tribulação. E aqui diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Observação, depois da grande tribulação, Jesus vai instaurar o seu reino milenar na terra. Então Israel vai reconhecer e aceitar Jesus como o Messias prometido. Esse versículo aqui, irmão, de Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens, em todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. A gente precisa entender, essa passagem aqui não é o arrebatamento da igreja. Quando tocar a trombeta, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Os vivos serão transformados e todos eles subirão, encontrarão com o Senhor nos ares e permanecerão para sempre com ele. Depois que acontecer esse evento, o arrebatamento da igreja, aqui na terra vai acontecer os 7 anos da grande tribulação. Simultaneamente no céu tem o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. Quando acabar as bodas do Cordeiro e já estiver terminando também a grande tribulação, quando Israel estiver para ser destruído, lá no vale do Armagedon, as nações vão cercar Israel, Israel vai ser fulminado, vai ser destruído. Então eles vão reconhecer, eles vão dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então aí sim, aí vai acontecer aqui, ó, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. E então Jesus vem, ele vai com o sopro da sua boca, ele vai derrotar o anticristo, ele vai prender o anticristo, ele vai derrotar o anticristo, vai matar o anticristo, vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo que arde com enxofre, vai prender Satanás durante 1000 anos, e durante esses 1000 anos terá paz sobre a terra, e então Jesus vai instaurar o seu reino milenar na terra. Amém? Mas não vou parar por aqui, porque aqui não é o momento de escatologia, mas só estou explicando que é para a gente poder entender que esse todo olho verá não é quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, isso é quando ele vier
para derrotar o anticristo no final da grande tribulação. Então, segundo a vinda de Jesus, quando ele arrebatar, né, a igreja, e a outra vinda de Jesus é quando ele vier para derrotar o anticristo, o falso profeta, e instaurar o reino milenar na terra. Alguns dizem, a segunda vinda de Jesus é dividida em duas partes. Primeiro, quando ele arrebatar a igreja. Segundo, quando ele voltar para derrotar o anticristo e o falso profeta, que é esse versículo aqui de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Mas aí tem gente que fala que o arrebatamento da igreja é o segundo, aí vontade de espirrar, o arrebatamento da igreja é a segunda vinda de Jesus, e quando ele vier é a terceira vinda. Para mim, isso é questão de didática. Você dividir a segunda vinda de Jesus com o arrebatamento e depois quando ele vem novamente para poder derrotar o anticristo, o falso profeta no vale do Armagedon, isso para mim é só questão de didática. O importante é que Jesus vai vir, né, irmão? O importante é que ele venha para arrebatar a igreja, depois ele vem para derrotar o anticristo, o falso profeta, lançar os dois no lago de fogo, vai prender o Satanás durante 1000 anos no abismo e vai instaurar um reino milenar de paz. Agora, se é a segunda vinda dividida de duas vezes, se é a segunda vinda depois a terceira vinda, isso é questão de didática. Isso aí não é o que menos importa. O que importa é a gente entender, né? Principalmente que essa passagem aqui se refere quando Jesus estiver voltando em glória. Ele vai estar voltando em glória para fulminar o anticristo, o falso profeta, e colocar ordem na casa, amém? E vai instaurar o seu ano de 1000 anos, reinando na terra, pessoalmente, em Jerusalém. Versículo 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Essa virada de tempo me detorou, irmãos. Versículo 29, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus fala de uma união que está além da compreensão dos simples mortais. Ele e o Pai eram indivisíveis, eram a mesma essência. Então, aquela comunhão, né? A comunhão de Jesus, o Pai, né? Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ele é a expressão exata do seu ser, eles têm a mesma essência. Então, isso a gente não consegue compreender, irmãos. E essa questão da trindade divina, a gente não consegue compreender. Mas aí é que está a grande maravilha, né? Porque, imagina só, nós somos criaturas. Isso é estudo lá da Trindade Divina, né? Da Santíssima Trindade, Trindade Divina, Trindade Excelsa. Irmãos, nós somos criaturas. Se o meu intelecto, se o seu intelecto, se a minha inteligência, se a sua inteligência, se consegue compreender Deus, Deus seria menor do que a nossa inteligência. Mas quando a gente fala assim, eu não consigo compreender Deus, isso mostra que Ele é Deus e que nós somos criaturas e que Ele é o Criador. Como pode a criatura compreender o Criador? É como se a gente fosse um copo de água, aí você pega a água de todo o oceano, você vai querer colocar a água de todo o oceano num copo de água, ainda assim estaríamos limitando Deus ao oceano, né? Mas é só a título de exemplo, só para você compreender. Você consegue colocar todo o volume de água dentro do oceano? Do oceano dentro de um copo? Não consegue. Então, como a gente vai compreender Deus, nós somos limitados. Nós temos o conhecimento dessa unidade maravilhosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós também cremos pela fé, mas a gente não consegue compreender esse mistério da Trindade Divina. Amém? Essa essência, essa união. Jesus fala, eu e o Pai somos um. Né? Quem me vê a mim vê o Pai. Ele é a expressão exata do seu ser, o Emanuel, o Deus conosco. Né? Então é muito grandiosa
a mensagem, como diz lá em Romanos, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Esse versículo explica o que nós estamos falando aqui. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem foi que deu primeiro a ele para que seja recompensado? Então olha só como esse texto ele é profundo, meus irmãos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. A profundidade está muito além da nossa capacidade de compreensão. Deus está muito além da nossa capacidade de compreensão. Amém? Mas Deuteronômio 29 e 29. Grave esse versículo, Deuteronômio 29 e 29. As coisas reveladas a nós pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as coisas não reveladas a nós pertencem a Deus. As coisas reveladas nos pertencem, as coisas não reveladas pertencem a Deus, porque Ele reserva para a sua soberania, para o seu domínio. Os discípulos chegaram, falaram, mestre, será esse o tempo que o reino de Israel será restaurado? Jesus disse assim, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Vocês não leram lá em Deuteronômio 29 e 29? Tá certo que não tinha divisão de capítulos e versículos naquela época, né? Mas se fosse hoje, Jesus falaria, lê lá Deuteronômio 29 e 29, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as coisas não reveladas pertencem a Deus para a sua exclusiva autoridade. Quem é o homem para questionar Deus? Quem é o homem para questionar aquilo que não foi revelado para nós? Mas Jesus se revelou, o nosso grande Deus e Salvador, amém? E isso é que nos basta. Nos basta que em Jesus nós podemos ver a Deus. Nos basta que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Nos basta que Jesus enviou o Espírito Santo para ficar para sempre conosco. Continuando o comentário, o Pai não me tem deixado só. O Espírito Santo estava constantemente com Cristo. Jesus foi o único homem na face da terra que agradou ao Pai em tudo. Dizer que sempre fazia o que agradava ao Pai era uma declaração clara da divindade de Jesus. Jesus sempre querendo fazer a vontade do Pai. Versículo 30, o último. Ditas estas coisas, muitos creram nele. O verbo grego traduzido por creram aparece quase que exclusivamente no Evangelho de João. É o verbo pisteu, se eu não me engano, pisteu do grego. A frase descreve a fé na mensagem de Jesus, o que resulta em vida eterna. A frase descreve a fé na mensagem de Jesus, o que resulta em vida eterna. Apesar de muitos crerem nele, parece que essa fé foi momentânea. Aí agora é um contraponto, tá, irmãos? Muitos creram nele. Mas agora vamos trazer um contraponto aqui, vamos trazer uma oposição. Apesar de muitos crerem nele, parece que essa fé foi momentânea, porque muitos desses que creram nele, depois estavam gritando, crucifica-o, não é verdade? Muitos daqueles que creram nele continuaram crendo, mas outros depois estavam lá, crucifica-o, não é? Precisamos pedir a Deus para que a gente tenha uma fé firme neles, uma fé constante, permanente no Senhor, amém? Terminando o estudo, uma conclusãozinha rápida aqui, assuntos incluídos no estudo. Falamos um pouco sobre escatologia, quando os judeus receberão Jesus depois da grande tribulação, falamos um pouco do tribunal de Cristo, né? Falamos tudo aquilo que nós discorremos a respeito da escatologia. Falamos sobre o 7 eu sou de Jesus no Evangelho de João. Há outros textos nos quais Jesus disse a expressão eu sou também. Não são apenas esses 7, há outros versículos também. Amém, meus irmãos? Assim a gente conclui esse estudo. Eu desejo que os irmãos sejam ricamente abençoados em nome de Jesus.
e que nós possamos dar continuidade a esse estudo aqui. E depois eu devo confirmar para dar esse estudo junto com o rapaz na chamada de vídeo lá no WhatsApp. Mas eu quis trazer esse estudo para que eu possa criar uma sequência aqui de publicar os trabalhos, amém? Mais voltado para os estudos agora. Desejo que Deus abençoe a todos ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. A matéria é sempre na descrição do vídeo, tá, irmãos? Compartilha com irmãos e amigos, amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.